Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Está no ar Critica Brasil News, falando a verdade, doem quem doer, direto de Brasília, do Olho do Furacão, hoje dia 10 de novembro de 2021. Vai entrando e esmagando no like, esse é o Jornal do Povão que fala a verdade, doem quem doer, mata a cobra, mostra o pau e a cobra morta. Senhoras e senhores, o negócio está pegando. A gente sabe que os bolsonaristas, vide também o seu Jair Bolsonaro e seus filhos, sempre nadaram na onda da facada lá em Juiz de Fora. O Adélio Bispo supostamente esfaqueou o Bolsonaro, amando não sei de quem até agora, mas tudo que parece, tudo que indica é que ele agiu sozinho ou, como consta na reportagem de Joaquim de Carvalho 247 e também na reportagem que nós publicamos aqui no Critica Brasil, inclusive que eu narrei, tudo mostra que aquilo foi armação. O que a Polícia Federal deveria ter feito naquele tempo e não fez é aprofundado as investigações. Parece que o Jair Bolsonaro e seus filhos não queriam aprofundamento de investigação nenhuma. Eles deixaram a coisa para lá, eles concordaram, inclusive, com a defesa de Adélio Bispo, de que o Adélio era incapaz, que por isso seria considerado aí uma pessoa malucada que fez aquilo. O Bolsonaro, os seus filhos, nunca quiseram investigar profundamente as ligações de Adélio com outras pessoas. Porque o que o Bolsonaro queria naquela época era que a Polícia Federal dissesse o seguinte: olha, o Adélio foi um pau-mandado do PSOL, foi o pau-mandado do PT. Um partido de esquerda mandou o Adélio a esfaquear o Bolsonaro. Era isso que o Bolsonaro e os filhos dele queriam. Como a coisa não aconteceu, porque a Polícia Federal concluiu de que o Adélio agiu sozinho, e eu acredito que foi muito rápido aquele desfecho, enfim, parecendo muito mais que estavam favorecendo o Bolsonaro do que outra coisa. Porque imagina, o seu pai foi esfaqueado. A única coisa que você faz é chorar com a bandeira brasileira e dizer que isso foi armação da esquerda para derrubar, para matar o seu pai, conhecendo o Flávio Bolsonaro como a gente conhece, conhecendo o Eduardo Bolsonaro como conhecemos, conhecendo o Carluxo como conhecemos. Não era óbvio que esses três filhos de Bolsonaro seriam os primeiros a bater forte, a ir atrás, a querer as investigações profundas. Mas eles, como o Bolsonaro, se calaram sobre isso, sobre o Adélio, e concordaram que as investigações fossem encerradas. Agora, depois de tanto tempo, depois de quase 3 anos, eles vêm, aliás, 3 anos, falta 11 meses para as eleições. Aí o que acontece? Faltando 10. O que acontece? O seu Jair Bolsonaro e os advogados dele entram com um recurso para reabrir as investigações sobre a facada. Ou seja, facada esta que eles concordaram com a conclusão do caso pela Polícia Federal. Ele não pediu para o Moro para investigar mais, porque o Moro era o ministro da Justiça, o Moro era o chefão do chefe da Polícia Federal. Eles não avançaram com isso. E outra coisa, conhecendo eles como a gente conhece, eles teriam ódio do Adélio. Conhecendo o bolsonarista como a gente conhece, o que eles teriam feito com o Adélio? Matar na hora. Mas não. Eles cercaram o Adélio naquele dia, blindaram o Adélio e até hoje não deixaram o Adélio falar com ninguém. O Adélio não foi entrevistado pela Globo, o Adélio não foi entrevistado pelo SBT Brasil, pela Conexão Repórter, não foi entrevistado por ninguém. O Joaquim de Carvalho quis entrevistar o Adélio, também não deixaram. Mas por quê? O Adélio só pode falar ali para a Polícia Federal um caso que é tão emblemático, um caso que deu votos ao seu Jair Bolsonaro, porque tudo que a gente sabe é que a facada em Bolsonaro não fez dano nenhum a ele.
Tanto é que ele está aí livre, leve e solto. O que aconteceu foi a eleição de Jair Bolsonaro por conta dessa facada. Agora, gente, vocês lembram aí que uma rede de televisão pagou a passagem dos advogados de Adélio e não honorários. Por quê? Porque eles queriam fazer a cobertura. O problema é que os bolsonaristas estão espalhando um vídeo sobre o advogado de Adélio, querendo ligar o advogado de Adélio ao partido da esquerda e querendo ligar o Adélio a televisões. Imagine, uma televisão poderosa como a Rede Globo vai mandar o Adélio matar o Bolsonaro. Ou um partido poderoso, como é grande, o maior partido que existe no Brasil, em número de filiados, é o PT. O PT ia contratar o Adélio para matar o Bolsonaro, com uma faca, diante de milhares de pessoas, para ele ser pego, para ele fazer essas ligações. Gente, isso realmente não tem nada a ver. Mas, estranhamente, agora vem à tona novamente a mesma questão. O jornalista e escritor Juan Arias, do El País, jornal internacional, escreveu um artigo no qual alerta para a estranheza de se reabrir a investigação da suposta facada em Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante a campanha presidencial de 2018. Ele disse: não deixa de causar estranheza que justo agora, quando a reeleição do presidente parece cada vez mais complicada, tenha sido tomada a decisão de reabrir o caso para tentar investigar se havia ou não um mandante e se era alguém de esquerda. Estranho. 3 anos se passaram, Jair Bolsonaro não quis mexer em nada sobre facada. Ele aceitou caladinho tudo o que fizeram. E agora, de repente, ele fica alardeando. Olha, aí as investigações do Adélio foram abertas aí. Olha o que está acontecendo aí. E os bolsonaristas espalham a ideia de que o advogado de Adélio foi pago por algum partido, foi pago por alguma emissora de televisão. Aí ele ainda alerta, o caso parecia encerrado, embora Bolsonaro e sua família nunca tivessem aceitado as investigações e continuassem com o sonho de poder provar que um terceiro, que seria um político de esquerda, teria participado do atentado. Apontando que não é difícil entender porque justo agora, já em plena campanha para a reeleição, eles voltem a ressuscitar isto. Ele lembra já ser um consenso entre analistas políticos hoje que foi a facada desferida em Bolsonaro durante a campanha eleitoral que o ajudou em sua eleição por 2 motivos. Primeiro, porque transformou ele em Marte, um mito protegido por Deus, que recebeu a facada, mas Deus o salvou. E também porque o impediu de participar dos debates eleitorais com demais candidatos. Então aí a gente vê 2 coisas principais que a gente tem notado. Primeira, a facada serviu de um cabo eleitoral grande para o Bolsonaro, porque os brasileiros, o nosso país ainda não é muito emotivo e acreditou que fosse um atentado contra ele, etc, etc. Muita gente mudou o seu voto ali na hora. Bolsonaro saltou de 25 pontos nas pesquisas eleitorais para 32. Foi rapidamente. Se não fosse esse acontecimento, Bolsonaro não teria sido eleito. E nós sabemos também que, por conta disso, muita gente começou a indagar. Meu Deus, por que querem matar este homem? Por que querem matar este homem? E aí ficou na cabeça deles, olha, se querem matar ele, então porque ele é bom. E aí acabaram votando nele. Só que agora a gente viu quem é o seu Jair Bolsonaro. Ele não é bom. Ele é cruel. E utilizou-se desse momento, ainda que poderia ter sido mesmo o Adélio desferindo um golpe, ele se aproveitou do momento. Os filhos dele choraram emblematicamente com a bandeira do Brasil enxugando as lágrimas. E o que não fizeram depois? Agora, depois de 3 anos, eles aceitando caladinho tudo o que acontecia, eles de repente querem ressuscitar. Gente, é estranho demais. Juan Arias considera uma fantasia a hipótese de que este seria um falso ataque
criado pelos seguidores do então candidato Bolsonaro, como sugere o documentário Uma Facada no Coração do Brasil, do jornalista Joaquim de Carvalho, da TV 247. Bom, temos duas coisas. Se foi uma armação do próprio Carlos Bolsonaro, como o sugestionou o Bibiano, ex-secretário do Bolsonaro, disse o seguinte: olha, se vocês querem encontrar um culpado pela facada em Juiz de Fora, procure investigar o Carlos Bolsonaro. Ele mudou todo o esquema do dia e ele nunca tinha participado pessoalmente, nesse dia ele participou. Estranha também que todos os envolvidos, principalmente o Alexandre Ramagem, que era o responsável pela segurança do Bolsonaro, ao invés de ser demitido, porque, ora, se eu tenho seguranças e deixam o meu pai, o candidato, ser esfaqueado, é porque não agiram bem. Só que ao contrário de ele repreender os seguranças, ao contrário de ele demitir os seguranças, porque houve falha na segurança, o que aconteceu? Todos eles foram promovidos. E o Alexandre Ramagem hoje é diretor da ABIN. Salta aos olhos uma coisa dessa. Estranho. Ora, se você contrata seguranças, se você tem seguranças da Polícia Federal, da polícia e particulares, e deixam um indivíduo chegar bem próximo e desferir uma facada, e ele não tentou uma vez só, é de se estranhar que esses mesmos indivíduos tenham ali tido a promoção ao invés da demissão. Mas, enfim, o Bibiano não falou, mas, de acordo com o Paulo Marinho, o Bibiano não esqueceu o Bolsonaro. E também o Sérgio Moro tem algo estranho. O Sérgio Moro disse que tem uma bomba que vai acabar com o Bolsonaro e que vai soltar ela só no ano que vem, no ano da eleição. Vamos ver como é que vai ali a ocasionar. Agora, que os bolsonaristas estão espalhando, estão. Trechos da entrevista de Zanoni em junho voltaram a viralizar nas redes sociais. A PF, advogado, disse que respondeu as perguntas de modo jocoso e inquérito policial concluiu que o autor da facada contra Bolsonaro agiu sozinho. Mas voltou a viralizar nas redes sociais, deixa eu ler aqui para vocês direitinho, voltou a viralizar nas redes sociais um vídeo com trechos recortados de uma entrevista concedida por uns advogados do Adélio Bispo, autor da facada contra Bolsonaro durante a campanha em Juiz de Fora. Os trechos da gravação foram selecionados de modo a parecer que as emissoras de televisão teriam pago os horários da equipe, os honorários da equipe da defesa do Adélio. Esse vídeo, que foi espalhado por bolsonaristas, eles emendaram trechos, fizeram parecer isto, recebeu 379 mil visualizações no TikTok. O vídeo foi gravado por um integrante de um grupo simpatizante de Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. A versão entrecortada que viralizou mostra ela perguntando: a quem interessa manter em segredo, esconder quem mandou matar Bolsonaro? Ao que advogado Zanoni Júnior responde: interessa a pessoa que me pagou. Ou seja, eles fizeram a montagem, fizeram a truncagem e aí espalharam o vídeo. Por quê? Por que os bolsonaristas estão espalhando esse vídeo? Porque o central do ódio, o central da campanha de Bolsonaro, que é dirigido pelos filhos do Bolsonaro, com certeza já passou essas coisas e disse: olha, nós vamos agora mirar nisso. Nós vamos falar na facada, vamos dizer que houve um acordo entre o partido de esquerda e tal emissora para tirar o Bolsonaro da jogada. E isso está viralizando e é preciso que a gente coloque isso aqui para revelar. O jornal Correio Brasiliense, em 2019, advogado disse que respondeu as coisas em tom jocoso. E agora, os bolsonaristas estão espalhando esse vídeo, que é um vídeo montado, para dizer que há coisas ocultas que a Adélio Bispo ainda não revelou. É esperar para ver. Mas já está mostrado ali que um novo golpe, uma nova armação vai acontecer a qualquer momento. Esperem. Eles já estão armando quando estão espalhando os vídeos truncados, vídeos montados de Adélio, vídeos montados do advogado para ligarem à esquerda. Mas a esquerda não é burra, o povo não é burro. Mesmo que tenha sido uma facada verdadeira em Bolsonaro, nós soubemos que essa facada trouxe para nós apenas uma miséria
desgraça e praga. Porque por causa disso Bolsonaro foi eleito. E temos a maior inflação de todas, temos aumento de todos os itens de consumo, temos um desemprego recorde, temos a questão da confusão da Petrobras, temos ainda o aumento da gasolina, o Bolsonaro aumentando e passando para a gadaiada, passando para os seus eleitores que a culpa não é dele, quando na verdade é dele, e o que eles querem é vender a Petrobras, para acusar a Petrobras de estar por trás disso, quando é eles que dirigem a Petrobras, quando é um general que dirige a Petrobras. Desse povo a gente espera tudo. Há de se lembrar que eles são aconselhados por Steve Bannon, o maior fraudador das eleições dos Estados Unidos. Steve Bannon, o cara que ajudou a eleger o Donald Trump e que colocou ele no poder e que fez da campanha aqui no Brasil ser a mais mentirosa, a mais ardilosa. Esperem 2022 e vocês vão ter coisas mais sujas. Se o Tribunal Superior Eleitoral não ficar de olho, as fake news, as armações vão continuar. Eles ganharam com armação e com armação continuam no poder. Olha, gente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui 48% das intenções de voto para presidente da República em 2022 contra 21% de Jair Bolsonaro. É o que aponta a nova pesquisa Genial Quaest, divulgada nesta quarta-feira, dia 10, pela CNN Brasil. Se a eleição fosse hoje, Lula quase certamente venceria a eleição no primeiro turno. Lula tem 56% dos votos válidos. Aí você descobre qual é o desespero da família Bolsonaro. O desespero é as pesquisas, inclusive pesquisas internas, que comprovam a vitória de Lula. É por isso que os filhos de Bolsonaro estão totalmente desesperados e vão inventar uma nova armação. Esse pessoal é capaz de tudo. Ainda conforme o levantamento, em seguida aparece o ex-ministro Sérgio Moro, condenado por parcialidade nos processos contra Lula, com 8%. Ciro Gomes, com 6%, e o governador João Dória, com 2%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aparece ali com 1%. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou. Em segundo cenário, com o governador gaúcho Eduardo Leite, Lula também lidera com 47%, seguido de Bolsonaro com 21%. Em seguida estão Moro, 8%, Ciro, 7% e Rodrigo Pacheco com 1%. Eduardo Leite parece com 1% também. Lula lidera as intenções de votos contra Bolsonaro em todas as regiões do país, com uma distância de 47% no Nordeste e 8% no Centro-Oeste, região que registra a menor diferença entre o petista e o agora do PL. No levantamento espontâneo, 49% dos entrevistados afirmam estar indecisos. O ex-presidente Lula registra 29% das intenções de voto e 7 pontos percentuais a mais do que o apontado no levantamento anterior, realizado em outubro. Jair Bolsonaro caiu 1 ponto e aparece com 16%. Ou seja, essa pesquisa espontânea é aquela que diz o seguinte: em quem o senhor vai votar? E aí, sem dar nomes. Nesse caso, Lula aparece com 29% e Bolsonaro com 16%. No caso em que perguntam, olha, você vai votar em quem? Tem aqui o Lula, o Bolsonaro e o fulano. Aí 49% dizem, vou votar no Lula, e 21% no Bolsonaro. Lula também venceria todos os demais postulantes em eventual segundo turno. No primeiro cenário, com 57% das intenções de voto contra 27% de Bolsonaro. Ou seja, Lula venceria de 57% contra 27% de Bolsonaro. Caso disputasse com Moro, Lula venceria também com 57% contra 22% de Moro. A pesquisa ouviu 2.063 pessoas entre os dias 3 e 6 de novembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a mesma pesquisa divulgada hoje aponta que a desaprovação do governo Jair Bolsonaro chega a 56%, aumento de 3 pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior. A aprovação cai 1 ponto percentual e fica em 19% em novembro. Os que avaliam a gestão de Bolsonaro como regular somam 22%, queda de 2 pontos percentuais. Bolsonaro tem maior reprovação entre as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, 60%. Nessa faixa de renda, somente 15% aprovam ele. Ou seja, gente, não é possível que a gente aprove o seu Jair Bolsonaro, que um pobre, uma pessoa que recebe salário,
que é empregado, que é funcionário, querer votar ainda em Bolsonaro é como se queresse o seu próprio suicídio, a sua própria morte. Por causa deste homem, deste governo, é que nós vamos no supermercado e nos espantamos com o preço do frango, nos espantamos com o preço da carne, nos espantamos com o preço do combustível. Tudo muito caro. E tudo dentro do governo dele. Como é que ele pode acusar o governo do PT e o governo da Dilma se as coisas aumentaram no governo dele? O Temer esteve aí antes dele também. A Dilma também esteve. A incompetência não admite a culpa. A incompetência não admite culpa. O que eles são, na realidade, são incompetentes e não admite culpa nenhuma. Olha, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta quinta-feira amanhã, dia 11, uma agenda de encontros com lideranças políticas e sociais em 4 países europeus, na Alemanha, Bélgica, França e Espanha. Lula terá compromissos e manterá diálogos sobre o cenário mundial e América Latina. Olha, o Lula está tentando colocar a imagem do Brasil de novo para ver se os líderes mundiais aceitam. A imagem do Brasil foi ficando suja, foi manchada pelo bolsonarismo, manchada pelas coisas jocosas que ele fala, pelo desrespeito, pelo desregramento, pela bagunça. O governo Bolsonaro tá uma bagunça, tá uma gastança só. O cara que mais gasta no cartão corporativo, gastando em viagens internacionais inúteis. Jair Bolsonaro é uma vergonha nos Estados Unidos, na Alemanha, uma vergonha na França, na Inglaterra, na China. É uma vergonha para nós, brasileiros. Enquanto esse camarada continuar no poder, nós vamos de ladeira abaixo. Senhoras e senhores, Critica Brasil volta à noite e atenção. Nós vamos à noite falar aqui que o Tribunal de Contas da União fez algo inédito contra o procurador Deltan Dallagnol e contra os amigos dele, contra a Operação Lava Jato. E vamos falar também que o Moro está recebendo aulas para enfrentar Jair Bolsonaro e Lula hoje à noite. Eu e a jornalista Niobe Cunha estaremos presentes. Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. Beijo no coração de todos. Hasta la vista, baby. Tchau.